1 João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela alegria de nos reunirmos aqui, de cantarmos louvores de forma tão alegre. O nosso coração, Pai, já está repleto de sentimentos saudáveis, de emoções santas, Pai, de uma alegria profunda, que é aquela alegria que o Teu Espírito Santo traz a nós. Não é uma alegria transitória porque alguma coisa muito boa aconteceu, mas é uma alegria proveniente da Tua presença. Ó Deus querido, obrigado, porque nos alegramos em Ti. Por isso nós queremos agora ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, é o que nós mais queremos. E assim Te agradecemos desde já, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, se eu tivesse que colocar um título na mensagem de hoje, o título seria As Marcas de um Novo Nascimento, ou As Marcas do Novo Nascimento. Grave o título dessa mensagem: As Marcas do Novo Nascimento. E antes de entrar diretamente no texto, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos falando mais uma vez sobre o amor. E amor, vitória, hoje tem coisas muito boas que todos nós gostamos de ouvir, né? Quem é que não gosta de ouvir uma mensagem que fale sobre o amor? Quem é que não gosta de ouvir uma mensagem que fale sobre vitória? Mas esse texto também vai nos falar sobre uma coisa que a gente não gosta muito. E o que é? Obediência. Esse texto vai falar para nós também sobre obediência. E eu queria lembrar a você que quem escreveu esse texto, vocês já estão cansados de saber, mas que quem escreveu esse texto foi um homem chamado João. E que João era esse, irmãos? João, o discípulo de Jesus, mas João, o apóstolo. E qual era esse apóstolo? Ele era conhecido como o apóstolo? O apóstolo amoroso, o apóstolo do amor. Então, João é uma pessoa que ele ama, aquele tipo de pessoa que você vê que é terna. Anteriormente ele não era assim, ele era uma pessoa destemperada. Mas veja o que o poder de Deus faz numa vida. Veja como o novo nascimento pode acontecer em pessoas improváveis. Pessoas que você fala assim: não, essa pessoa nunca vai ser uma pessoa boa praça, nunca vai ser uma pessoa legal, nunca vai ser uma pessoa maneira, como diziam os jovens da minha época. Mas eu digo a você uma coisa nesta hora: João foi alguém que viveu uma grande e profunda transformação. Ele se tornou o apóstolo do amor. E por ser o apóstolo do amor, ele tem uma habilidade ímpar. Ele fala aquelas coisas necessárias, mas ele fala de maneira muito amorosa. Ele convence a todos, no bom sentido, de que aquilo que ele vai dizer, ele está dizendo para o bem, e não para o mal, e não para constranger nenhuma pessoa, não para entristecer, não, muito pelo contrário. Ele fala porque aquilo era importante. E você vai observar no texto de hoje, na mensagem de hoje, que João tem uma outra característica que por vezes a cultura atual tem desmerecido. E o que é que eu quero dizer? João tinha por hábito ensinar, e o seu ensinamento ele usava uma metodologia que era a metodologia da repetição.
Hoje em dia, o que as pessoas dizem? Que a gente tem que entender, compreender, porque a nossa mente não pode ser um depósito de informações, uma conta bancária. Mas eu penso muito parecido com o João. Eu acredito que para a gente realmente saber as coisas, é necessário memorização. Eu fui alfabetizado assim, e eu acho que uma boa parte aqui também. E eu lembro de coisas que, sinceramente, eu aprendi quando eu tinha 15 anos de idade. E foi assim que eu aprendi. Aquilo foi importante para mim. E hoje, quando eu me deparo com alguns momentos, algumas situações da minha vida, eu também relembro de ensinamentos que meu pai me deu. E olha que meu pai faleceu em 1979. Eu tinha 15 anos de idade. Mas quando eu me vejo numa situação, eu lembro daqueles adágios populares, daquelas frases que ele dizia de maneira repetitiva. E vou dizer para você uma coisa: em alguns momentos, aquelas frases, aqueles pensamentos, aqueles adágios me ajudam demais diante de um problema, diante de uma tentação, diante de uma dificuldade. Então João entendia que a melhor forma de você ensinar é você repetir, é você voltar ao assunto, é você insistir naquele assunto. Por vezes ele trabalha de uma maneira um pouco diferente, mas ele não deixa de enfatizar aquilo que ele precisa dizer. Era algo importante, era algo vital, e ele precisava dizer as coisas que ele estava dizendo. E quando a gente olha para o texto, no capítulo de número 5, ele vai dizer para nós o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele está dizendo para mim e para você uma coisa muito especial. Ele está dizendo que todo aquele que passou pelo novo nascimento, pastor, o que é novo nascimento? Não consigo entender essa linguagem. Perfeito. O novo nascimento é uma experiência que você tem com Deus. Geralmente, quando você está ouvindo uma pregação, é pela palavra de Deus, e o seu entendimento é aberto. O Espírito Santo, ele fala ao seu coração de uma maneira que até então ele nunca havia falado. E você passa a entender as realidades espirituais de uma forma que até então você não conhecia. Você passa a sentir um desejo de viver diferente. Você passa a enxergar a vida por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. É, na verdade, aquilo que Ezequiel disse lá no Antigo Testamento, que ele tiraria o coração de pedra e faria o quê? E colocaria um coração de carne. Mas talvez alguém diga aqui nesta manhã: pastor, mas meu coração é de carne. Não, essa linguagem é uma linguagem espiritual que eu estou usando, que Ezequiel usava essa linguagem espiritual. O coração de pedra é o coração do homem natural, do homem que ainda não teve uma experiência vívida com Jesus Cristo. Quando ele passa a ter essa experiência vívida com Jesus Cristo, o seu coração, ele é transformado. Ele agora ganha um coração de carne, um coração sensível, um coração que entende as realidades espirituais. Tudo passa a fazer sentido. Eu sempre olhei para os crentes de uma maneira meio avessa, mas a partir de hoje, diante do que Deus falou no meu coração, pela pregação da palavra, eu passo a enxergar a vida num outro sentido. A vida ganha um novo colorido. Para mim agora o que é festa não é mais o que era festa antes. Para mim o que era motivação e alegria também se transformou. Então ele está dizendo que uma coisa muito importante aconteceu. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E o que é mais interessante dizer para você é o seguinte: é que quem nasceu uma vez por todas. Alguém que nasceu não consegue deixar de, vou usar uma expressão aqui meio estranha, mas é para você entender, não tem como desnascer, não tem como voltar ao processo. A pessoa que nasceu de Deus, ela realmente viveu uma nova e grande experiência com Cristo. Portanto, não tem mais volta. Não tem mais
uma forma, uma maneira de voltar a viver a velha vida do jeito que vivia até então, porque agora a sua cosmovisão, o que é isso, pastor? Agora a sua visão de mundo, como você enxerga a vida, o que você prioriza, o que para você é mais importante, tudo isso foi afetado. Agora mudou. Agora você olha para os relacionamentos, você olha para os seus amigos, para a sociedade, para com o dinheiro, você olha para todos os âmbitos da sua vida de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque você é uma nova criatura. E o texto diz mais para nós: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. João vai nos mostrar que esse é o primeiro teste para ver se alguém, na verdade, é um seguidor de Jesus Cristo, é alguém que nasceu de novo. Esse primeiro teste, ele é justamente o teste doutrinário. Eu preciso, em primeiro lugar, para ser contado como um verdadeiro cristão, eu preciso, em primeiro lugar, crer em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas todo mundo crê em Jesus Cristo. Até lá perto de casa, alguém pode dizer, havia lá um centro de uma outra religião chamado Jesus no Himalaia. Eu não sei se Jesus já esteve no Himalaia, não há isso na Bíblia Sagrada. Mas uma coisa eu vou te falar: existem pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, mas creem no Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Então todo mundo pode criar uma imagem de Deus ou de Jesus Cristo que não seja a reprodução exata de quem Ele é. Existem pessoas, gente, preste atenção nisso, existem pessoas que se relacionam com Deus e com Jesus achando que Jesus Cristo é aquele que vai dar todas as coisas que ela deseja. Elas lidam com Jesus de uma maneira utilitária. Outras lidam com Jesus um pouquinho diferente, mas como se Jesus fosse aquele Papai Noel que vem e que traz a bênção, que traz a vitória e ponto final. Não existe um desdobramento desse relacionamento com esse Jesus, como se esse Jesus fosse alguém que só viesse para trazer bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, e não houvesse uma responsabilidade da minha parte, nem uma responsabilidade da sua parte. E aí, quando a gente vai olhar para o versículo de número 2, João vai nos dizer assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Olha só o que ele vai dizer: quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É curiosa a forma como ele escreve, porque ele diz que aquilo que vai identificar que nós realmente amamos a Deus não é você levantar as mãos e adorar a Deus, não é você vir à igreja todos os domingos, que é uma coisa boa, vir à igreja todos os domingos, não é você ser um ofertante fiel, embora também seja uma coisa excelente de você fazer, mas o que ele vai dizer para mim, que o sinal de que eu amo a Deus, o que vai identificar que realmente eu sou uma pessoa que ama a Deus, veja comigo, o texto vai dizer assim para nós, olha só, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, uma das visões que nós podemos ter que somos alguém de Deus e que amamos a Deus é quando nós, na verdade, amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amar o próximo significa, na verdade, você dar um testemunho que você ama a Deus e que você também obedece os mandamentos de Deus. Ora, que coisa estranha, né? Ele aqui mudou a ordem completamente do que ele já vinha falando antes. Então João tem essa forma de escrever, até a gente se confunde por vezes, porque a dinâmica dele é diferente, mas ele diz para nós que esses são testemunhos que nós amamos os filhos de Deus. Quando você ama o filho de Deus, você tem que amar a Deus e você tem também que praticar os seus mandamentos. Mas aí vai vir a questão que você vai me dizer, pastor, mas eu estou com uma dificuldade aí. Praticar os mandamentos não é uma coisa muito fácil, não é não? Eu acho que é muito difícil. Eu diria para você que praticar os mandamentos não é fácil para aquele que não nasceu de novo.
O que não nasceu de novo ainda, ele vai ter uma grande e profunda dificuldade de seguir a palavra, de seguir os ensinos, porque ele ainda é alguém com o coração natural, ele ainda tem um coração de pedra, ele não conheceu ainda a realidade espiritual. Quando ele passa a entender a realidade espiritual, para ele não se torna tão pesado obedecer a Deus. Se torna algo prazeroso, algo que ele deseja. A sua alma encontra felicidade em estar em obediência a Deus. E aí olhe para a Bíblia, quando ela vai nos dizer o seguinte, assim, logo na parte final do verso, vai dizer assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Veja comigo que ele está dizendo para nós que o amor de Deus consiste em nós guardarmos os seus mandamentos. Pastor, o que tem a ver com a gente? Está querendo dizer que, na verdade, você não é alguém que é de Deus apenas porque diz ser de Deus. O que vai evidenciar que você é de Deus está justamente no fato de você guardar os seus mandamentos. Isso tira de nós aquela ideia que, por vezes, muita gente pensa que uma vez que você é salvo, salvação não se perde, e por não se perder a salvação, você pode viver da maneira que você desejar, da maneira que você quiser. Então não é isso que o texto bíblico está dizendo. Embora a salvação não se perca, a salvação é garantida, é certeza de todo aquele que é crente, mas o texto nos diz que essa salvação, ela também se evidencia pelo fato de nós guardarmos os mandamentos de Deus. Quem ama Deus também observa os seus mandamentos, só que não é observar com toda a sua força, não é você que está fazendo sozinho, porque seria impossível. Mas isso acontece porque Deus está em você, o Espírito Santo está em você, e aquilo que parecia tão difícil não se torna tão difícil assim. Você agora tem desejos santos, você agora quer viver de maneira coerente com a palavra de Deus. E uma outra coisa importante dizer: assim como toda pessoa, ela quando nasce numa família, ela tem responsabilidades com o pai, com os irmãos, ela também tem o quê? Ela tem regras a seguir. Ela tem uma maneira de se comportar. Cada casa tem a sua maneira, o seu jeito de ser, suas instruções. Mas todo aquele que nasce numa família, ele passa a ter responsabilidades, compromissos. E assim também é na fé cristã. Uma vez que você nasceu de novo, você agora não pode mais viver da maneira que você vivia. Você não consegue mais viver da maneira com a qual você vivia. Por exemplo, você agora não tem aquela atração, se você tinha, pelas negociatas, pelas falcatruas. Se você era um homem que lidava com o sexo oposto daquela maneira bem mundana, você não conseguia ver uma mulher sem ver sexo. Agora que você nasceu de novo, você consegue lidar com pessoas do sexo oposto de maneira respeitosa. Então esse novo nascimento, ele vai afetar profundamente o nosso comportamento e a nossa maneira de ser. Não vai acontecer como aconteceu com um casal, que uma vez eu estava numa reunião, há muitos anos isso, não era nem pastor, e estava o marido, estava a mulher, e a mulher conversando com um grupo de mulheres, e ele conversando com um grupo de homens. E de repente ele vira e fala assim: ó, essa daí sabe, agora eu sou crente, mas eu não era fácil não. Ela sabe que eu não era fácil não. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim: olha, não dá para pensar uma outra coisa. Esse homem ainda não compreendeu o que é o novo nascimento, o ser nova criatura. Porque ainda que ele tenha tido uma vida pregressa, pecaminosa, não se justifica de maneira alguma que ele se enalteça daquilo que não deveria ser motivo de nenhuma vanglória, de nenhum elogio.
E ele ainda expôs a sua esposa na frente daquelas amigas, daquelas irmãs. Então, existem certas atitudes que denunciam que alguém não nasceu de novo ainda. E o texto, ele está tratando de assuntos muito práticos. Mas quando João fala isso, ele está dizendo que existem evidências de que nós somos novas criaturas, que nós nascemos de novo. E dentre elas, amar a Jesus Cristo, como Jesus Cristo diz que é, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Também ter uma vida de amor ao próximo, de amar as pessoas que estão à nossa volta e amar os nossos irmãos. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, também temos que amar os nossos inimigos também, não é? Sim, também devemos amar os nossos inimigos. Mas no contexto aqui, ele está dizendo que uma das evidências é amar os nossos irmãos. E eu não sei se você tem muitos irmãos, mas nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Nascemos às vezes do mesmo pai e da mesma mãe, mas cada um com um jeito de ser, com um estilo, com um comportamento, com uma preferência. E às vezes é difícil a gente amar, mas é difícil amar no sentido romântico do amor. Estar da amar. Tem atitudes que os outros cometem que são deploráveis, que são atitudes que nós não podemos aplaudir. Mas uma coisa nós devemos fazer. Nós devemos fazer coisas práticas em prol dessa pessoa, desse nosso irmão, do nosso pai, enfim, daquelas pessoas que estão no âmbito do nosso relacionamento. Talvez isso já seja profundamente desafiador, mas é uma imagem clara de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo é capaz de fazer o bem, de apoiar e de ajudar até mesmo aquele que é, vamos dizer assim, insuportável para você. É um desafio? É um desafio. Mas é isso que ele está dizendo para nós. O teste para ver se alguém realmente crê em Cristo, que alguém nasceu de novo, ele passa por uma atitude amorosa para com pessoas que por vezes nos desagradam, fazem aquilo que a gente não pode aplaudir. Mas não é assim nos nossos relacionamentos. Aquele que é pai, ele ama os filhos mesmo quando os filhos não fazem aquilo que lhes agrada. É assim que acontece. Até mesmo quando os filhos nos frustram. Nós tínhamos expectativas porque somos humanos, somos pais, em relação aos nossos filhos. E às vezes nossos filhos não atendem a essas expectativas. Às vezes dentro de um relacionamento conjugal, também, as expectativas que nós temos, expectativas corretas, bíblicas, honestas, elas não são supridas, elas não são cumpridas. E o Evangelho, ele nos leva a reafirmar o amor que nós temos por Deus, na prática, mostrando o amor, o carinho, o afeto, mostrando que a gente pode ajudar o outro, pode ser suporte para o outro crescer. Esse deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude. João está dizendo que, assim como numa família natural, na minha família, na sua família, nós temos algumas regras, alguns comportamentos, também na família espiritual, nós também temos agora paradigmas e nós precisamos mudar, nós precisamos viver diferente, porque é isso que o Evangelho provoca em cada um de nós. Eu anotei aqui uma frase que eu escrevi a seguinte frase: o amor divorciado da obediência aos preceitos divinos não é amor. Vou repetir: o amor divorciado da obediência aos preceitos divinos não é amor. Ou seja, se você diz que ama, mas você não encontra prazer nem alegria na obediência da palavra de Deus, na verdade você não está vivendo o amor. Quando nós olhamos para a televisão, quando nós olhamos para as redes sociais e nós verificamos que os nossos dias são dias em que se enfatiza o quê? O amor descompromissado. Um amor que ele é hoje por um e amanhã já é por outro. Um amor que não tem compromisso. O que nós entendemos? Que esse amor, na verdade, ele não é um amor. Porque o amor da Bíblia não é esse. E por que a obediência está nesse texto?
Porque se existe uma maneira de nós agradarmos uma outra pessoa, se nós amamos uma outra pessoa, a maneira de nós demonstrarmos que amamos a essa pessoa é fazendo o quê? Fazendo aquilo que lhe agrada. Não é assim que a gente faz? Quando a gente gosta de alguém, a gente procura agradar aquela pessoa, fazendo aquilo que aquela pessoa se agrada. Da mesma forma com Deus. Se você ama a Deus, o que vai agradar profundamente a Deus é se você tiver uma vida de obediência, se você tiver uma vida compromissada com Ele, se sua vida estiver coadunada com os seus valores, com os seus preceitos. E eu diria para você nesta manhã algo que sempre bate na minha memória: se nós queremos ser felizes, e a frustração da nossa infelicidade no século 21 reside no fato de nós, na verdade, estarmos buscando felicidade onde não podemos encontrar felicidade. E diria mais, buscando felicidade da maneira que nós nunca a encontraremos. Para nós sermos felizes, para nós vivermos uma vida bonita, nós precisamos adequar a nossa vida segundo os preceitos de Deus. Senão a felicidade tão sonhada, ela nunca vai chegar. E o texto nos fala ainda assim, veja comigo, olha o texto bíblico: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Que coisa incrível! E na sequência ele diz: e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ah, pastor, claro que é difícil, porque se não fosse difícil, ninguém pecaria. Tem uma razão, tem um raciocínio isso. E a Bíblia ainda diz que, lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa dizer que todos nós pecamos. Mas por que ele está dizendo aqui que os mandamentos não são pesados ou difíceis? Por que ele está dizendo isso? Porque obviamente ele tem em mente aquelas ordenanças que haviam entre os judeus, que estavam para além da lei judaica e que exigiam uma série de comportamentos alucinantes, algo que deixava a pessoa sem poder viver a sua vida livremente. Eles tinham que contar os passos do dia de sábado, porque não poderiam ultrapassar a distância prevista por essas ordenanças. Havia uma série de coisas que eles não podiam fazer, e a religião se tornara então uma religião do não pode, de uma observância estrita a tudo aquilo que aqueles homens, fariseus e saduceus e escribas, todos os religiosos criaram, e que na verdade não representava a boa espiritualidade. E isso se tornava sobre o crente, sobre o judeu, o quê? Um grande peso, um grande fardo. Mas quando a gente lê Mateus 11, 28 a 30, nós lemos assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a proposta dos saduceus, dos fariseus, dos religiosos da época, era uma proposta que trazia um peso tremendo sobre a vida humana. Mas a proposta de Jesus Cristo não é assim. Ela, na verdade, ela traz leveza para a nossa espiritualidade. Compromisso, sim, mas traz leveza, traz liberdade. Sabe por quê? Os mandamentos não são penosos porque Ele próprio está conosco para que nós os observemos. Deus está comigo e contigo, nos assistindo nas tentações, nos momentos de perseguição, nos momentos aflitivos. Deus está com você em todo o tempo. Então Ele próprio te capacita a observar os mandamentos de Deus. Então, você não vai observar os mandamentos na sua própria força, mas o que torna possível que você assim viva reside no fato de você ter sido transformado ou transformada.
E se Deus te transformou, você agora consegue viver a sua vida de maneira muito bem equilibrada. Mas essa presença de Deus em você, ela faz com que você viva diferente em relação a Ele mesmo, que você viva diferentemente em relação aos seus amigos e irmãos, faz com que você agora encontre numa vida ética, numa vida moral, numa vida equilibrada, prazer e contentamento. Você passa a olhar para o mundo não da maneira que você olhava até então. Por isso eu digo para os irmãos nesta manhã que o evangelho que nós precisamos pregar é o evangelho que está nessa Bíblia, que está na sua Bíblia, o evangelho que fala do amor de Jesus Cristo, mas que desemboca em atitudes práticas de amor e obediência. Você encontra prazer e alegria, você encontra felicidade, porque é a vida que Jesus Cristo tem para você e tem para mim. E aí eu digo para você, o que colhe aquele que não vive uma vida afinada com a palavra de Deus? Vive o quê? De sabores? Me ajude. O que mais que viria? Problemas, dificuldades, crise, desarmonia. As consequências de um viver distanciado da palavra de Deus só traz ao homem infortúnio. Mas quando o homem se volta para a palavra de Deus e ele observa essa palavra, o que acontece com ele? Sua vida, ela é alterada completamente. E é por isso que a gente não entende, às vezes, quando vê uma pessoa que se converte e daqui a pouco ela cresce não somente espiritualmente, mas ela cresce intelectualmente. Ela cresce como ser humano e passa a se relacionar com outras pessoas de maneira bonita, de maneira digna. Porque o evangelho altera a nossa vida para a realidade, para o dia a dia, para a prática. Quando a mensagem não provoca isso no homem e na mulher, obviamente é porque ou a pessoa ainda não ouviu aquilo que Deus está dizendo, está resistindo à voz de Deus, ou então porque ouviu uma mensagem que não era a mensagem real das Escrituras Sagradas. Porque a nossa espiritualidade, ela afeta o nosso dia, ela também tem repercussões para a nossa vida eterna, mas acima de tudo, ela nos ensina a viver a vida hoje. A gente para de colidir tanto com outras pessoas, a gente para de se marcar tanto, se machucar tanto por equívocos cometidos por nós. Mas agora a nossa vida é uma vida que agrada a Deus e a gente encontra finalmente a real felicidade. E o texto prossegue nos dizendo assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é o mundo aqui? O mundo é essa estrutura perversa dominada por quem? Por Satanás. Parece João, ela falando, viu? Ela falou na lata, disse mesmo o que tinha que ser dito. Então, o mundo é justamente essa estrutura perversa com valores contrários aos valores de Deus. Por exemplo, pastor, quando você observa que alguém só gosta de você, não porque você seja uma pessoa legal, mas porque você é uma pessoa influente. Quando pessoas gostam de você, apenas porque você é alguém que agora está bem na vida, é bem sucedido, mas quando tudo há uma alteração, o que acontece? Você passa a ser preterido e esquecido. Esses são os valores que estão neste mundo. Relações que se fragmentam com muita facilidade. Eu escrevi que eu acredito, mais ou menos assim que eu escrevi, eu acredito num tempo de modernidade líquida, eu acredito em relações, em amizades sólidas e consistentes. Porque as amizades que valem a pena, os relacionamentos que são saudáveis, são aqueles que sobrevivem, inclusive, às intempéries da vida. São aquelas relações que você mantém já por anos, em épocas boas e em épocas ruins, porque não há uma pessoa que não viva momentos de ápice e momentos de vale, momentos mais difíceis.
Então, a visão do mundo não pode mais ser a nossa visão. E nem tampouco podemos usar a estrutura do mundo em benefício próprio. Por isso o texto diz para nós que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence essas ideias, essas mazelas, essas estruturas perversas. Ele está em outra. O seu propósito existencial é completamente diferente desse aí. Então, mas quando é que ele vence o mundo? Primeiramente, ele vence o mundo, já venceu o mundo, quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele morre para realmente destruir o poder do mal. Então, lá nós já somos vencedores. Mas existe um segundo momento, que a gente também vence o mundo. Quando é? É quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e pensamos assim: meu Deus, eu estou precisando disso, desse Espírito Santo que me traga uma nova perspectiva de vida, um novo jeito de ser, uma nova maneira de encarar meus relacionamentos, meus sonhos. Eu preciso desse Deus que perdoa pecados. E aí você abre o seu coração e você se volta para Ele. Nesse momento você vence o mundo. E aí aquilo que tanto te atraía, por exemplo, a concupiscência da carne, essas coisas, elas não farão mais o mesmo sentido para você que fizeram até então. Por quê? Veja comigo, eu vou ler para você aqui no capítulo 2 de 1 de João, diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, em outra versão, concupiscência da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Compreende? Essas coisas que às vezes nós somos levados a viver nessa busca desenfreada, achando que assim seremos contentes e felizes, e só vem frustração sobre nós. Meus irmãos, ele está dizendo que tudo isso procede do mundo. João diz isso com muita clareza, aqui no capítulo 2, versículo 16. E no 17 ele diz: ora, o mundo passa. Irmãos, tudo o que há no mundo passa. É o que ele diz para nós. Tudo o que há no mundo passa. E diz mais: bem como os seus desejos também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Sabe por quê? Porque ele agora tem um novo sentido para viver. Ele agora enxerga a vida de uma outra forma. O seu coração foi transformado. Portanto, ele passa pelos 3 testes que identificam que alguém nasceu de novo. Primeiro teste: ele crê em Jesus Cristo, ele ama Deus, ele crê em Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele ama o próximo. E em terceiro lugar, ele observa os mandamentos. A sua vida está dentro desse arcabouço. A sua vida está dentro desse contexto. Portanto, João está dizendo: se você vive assim, você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você não tem mais aquele coração de pedra. Você agora tem um coração de carne. E se você nasceu de novo, você tem uma nova vida. Você tem um novo começo, uma nova trajetória, uma nova forma de escrever a sua história a partir de então. Tudo se fez novo em você. Aquela pessoa que existia, ela agora não existe mais da maneira que existia antes. Não está mais presa àqueles condicionamentos sociais, psíquicos, conjunturais que empobreciam a sua vida. Agora nós temos Cristo em nós. E Cristo em nós, ele faz uma grande e profunda transformação. Eu encerro aqui nesta manhã, lendo para você ainda o texto quando diz assim: veja comigo, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Uma pergunta: quem é que vence o mundo? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu pergunto a você nesta manhã: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que a sua vida está muito bem como está? Ou você crê que existem muitas questões que precisam ser modificadas e alteradas? Você crê que seu estilo de vida não se coaduna com a obediência à palavra de Deus? Você nem cogita disso, não passa pela sua cabeça? Você crê que Jesus Cristo, ele pode, nesta manhã, trazer
o amor ao seu coração, o amor bíblico? Será que você compreende que hoje você pode ter o seu pecado perdoado, você pode ter uma nova vida, um novo começo? E se existe uma coisa que a gente mais deseja, né? É poder contar uma nova história, é poder ser diferente. Parece que há uma força atrativa para nos condicionar a comportamentos aprendidos. Mas quando Jesus Cristo entra numa história, numa vida, em um coração, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O peso da culpa vai embora. Talvez a prática religiosa também extremamente pesada vai embora. E uma nova alegria brota do coração. Uma alegria com a vida, um encantamento, a nova maneira de enxergar as coisas que até então você se agradava e no momento seguinte se desagradava. Agora, algo de fato aconteceu. E isso veio para ficar, porque você nasceu de novo. Você não tem como se desnascer. Você nasceu de novo, você é nova criatura. E a vida agora que sim seja para você é uma vida completamente diferente, porque Jesus Cristo, Ele está na sua vida, Ele está na sua história. Você nasceu de novo, você faz parte da família e você vai lidar com a vida de uma maneira completamente diferente. Eu quero orar por você nesta manhã. Talvez você que veio aqui em nosso culto de domingo, talvez você esteja pensando: poxa, eu queria viver essa realidade. Como eu tenho machucado e como eu também tenho sofrido. Como eu tenho, no afã de ser feliz, eu tenho empobrecido a minha própria existência. E por conseguinte ainda tenho trazido desalento a pessoas muito especiais que estão no meu entorno. Pessoas que eu amo, que eu não gostaria de vê-las sofrendo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir pela sua vida. Eu creio no poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, porque a tua palavra, ela não é uma palavra que apenas diz aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ouvimos que o Senhor nos ama, isso é maravilhoso. Ouvimos que também devemos amar o próximo, e isso é desafiador. Ainda mais desafiador é observar os teus mandamentos. Mas, meu Pai, que o nosso maior desejo dessa manhã seja o desejo de viver a vida que o Senhor tem para nós. Que o nosso grande desejo seja o desejo de conformar a nossa história com os teus planos, com os teus projetos para nós. E o primeiro projeto de todos, ó Deus querido, é a nossa salvação. É nos lavar por completo, é nos perdoar daquilo que nos afeta, daquilo que nos traz tristeza, lembranças e recordações que nós gostaríamos de vê-las apagadas. Mas num segundo momento, Pai, nós sabemos que o Senhor nos traz para uma comunidade, e na comunidade a beleza de nos relacionarmos com aqueles que são diferentes, de expressar amor e de receber amor, de compreender as diferenças. Ó Pai querido, também o Senhor nos prepare, nos adestra para darmos um testemunho, ó Deus, na sociedade maior, lá fora, mostrar, ó Deus, o impacto que o Evangelho causa. Ó Deus, diante de situações que todos vão dizer, de fato alguma coisa aconteceu com ele e com ela, porque está completamente diferente. Ó meu Deus e meu Pai, nós queremos te rogar nesta hora, ó Deus, pelos corações que aqui estão, pelos irmãos e irmãs, ó Deus, que estão pedindo ao Senhor, que estão se voltando para o Senhor, talvez alguns confessando seus pecados, alguns arrependidos da maneira com a qual têm vivido. Ó Deus querido, que tudo possa se fazer novo naqueles
corações que ainda não te conhecem, Pai. Que pessoas possam estar se dobrando hoje, dizendo: Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, vem fazer morada em mim, eu preciso do Senhor, eu não aguento mais o que eu estou vivendo, eu não aguento mais esse estilo de vida. Ó Pai querido, o Senhor tem poder para fazer isso. Obrigado, Senhor Deus, pelas famílias aqui representadas, que o Senhor abençoe as casas, Pai, ó Deus amado, os relacionamentos, Pai, que o Senhor possa converter aqueles, Pai, cônjuges que ainda não são teus, Pai, ó Deus querido, que eles possam abrir o coração para Jesus Cristo, e uma vez recebendo Jesus Cristo, ó Deus, que os seus lares sejam diferentes, sejam afetados, Pai, que os relacionamentos sejam mais encantadores, que haja paz, ó Deus, que haja afeto, Pai, que haja amor, Pai, ó Deus, e que assim declarações sejam expressadas, Pai, ó Deus, de consideração, ó Deus, atitudes sejam geradas também em prol do outro, Pai, ó Deus querido, obrigado pela nossa fé, Pai, que mostra que aquilo que é impossível a nós se tornou plenamente possível, porque o Senhor Jesus Cristo se deu em nosso lugar. Obrigado, meu Pai, porque nós temos em Ti uma nova vida em Cristo Jesus, operada pelo Espírito Santo. Ó Deus, nos conceda, por graça e misericórdia, um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de emoções santas, um domingo de prazer cristão, Pai, de felicidade de estar com os outros, de planejar a nossa mesa, de planejar o nosso almoço, de como passaremos a tarde com os nossos queridos, lembrando do Senhor e olhando um para o outro de forma agradecida, Pai. É isso que nós queremos viver, ó Pai, e nos ensina a viver a beleza do Teu Evangelho na prática do dia a dia. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Vamos receber a bênção, meus irmãos. Ficar em pé, por favor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.